Há uma frase no imobiliário que me devia acender logo uma luz vermelha. Tenho aqui um orçamento de obra muito bom. Mas muito bom quanto? Porque uma coisa é um orçamento competitivo, outra é um orçamento que simplesmente não faz sentido. Ok? E quando um orçamento não faz sentido, normalmente há duas hipóteses. Ou está incompleto, ou alguém ainda não percebeu muito bem o que vai acontecer naquela obra. E hoje quero falar precisamente sobre isso. Obras baratas, prazos demasiado bonitos e orçamentos que parecem excelentes, mas só no Excel, que se desfazem quando a obra arranca. Bem-vindos ao episódio 3 do Imobiliário Sem Tretas, volume 2. Bem, quero começar por esclarecer aqui uma coisa que é muito importante. Eu não tenho nada contra procurar os bons preços, eu próprio faço a toda a hora, faz parte do nosso trabalho no dia-a-dia. Se eu conseguir executar uma obra de 50 mil euros por 45, mantendo a qualidade, prazo e âmbito, fantástico. São 5 mil euros que ficam na margem do projeto. O problema é quando confundimos duas coisas, preço baixo com custo baixo. Não são a mesma coisa de todo. Um preço baixo pode transformar-se num custo enorme se trouxer atrasos, erros, retrabalho, se houver extras, se porventura houver muita desorganização em obra, má qualidade dos acabamentos ou simplesmente uma equipa deixar de aparecer. E atenção, eu já vi este filme muitas vezes, inclusive em projetos meus, como já vos falei no primeiro episódio. Portanto, imagina o seguinte, há empreitadas em que recebes 3 propostas, 60 mil, 55 mil e 38 mil euros. E há sempre aquela tentação de pensar, uau, encontrei o ouro nesta última. Bom, talvez possas ter encontrado, mas a pergunta certa não é quem é o mais barato. A pergunta certa que deves estar a fazer é, estão todos a orçamentar a mesma coisa? Porque é muito importante o scope do projeto. E muitas vezes não estamos. Um inclui demolições, o outro não inclui. Um inclui remoção de entulho, o outro não inclui remoção de entulho. Um inclui eletricidade completa, o outro diz apenas revisão elétrica. Um inclui caixilharia, o outro mete uma verba provisória para perceber se é ou se não é preciso depois caixilharia. Um inclui sanitários, torneiras, iluminação, o outro escreve fornecimento pelo cliente. E no final estamos a comparar números que não são comparáveis. Portanto, há aqui uma discrepância entre orçamentos. Dou-vos um exemplo real. Isto aconteceu há uma coisa de uma semana ou duas. Foi apresentado um negócio em Lisboa. Um apartamento T1 com 56 metros quadrados e mais 16 de logrador. O imóvel precisava de intervenção total. E nas contas do negócio vinha uma estimativa de obra. 16 mil euros. 16 mil euros. Eu olhei para aquilo e pensei, isto não é uma estimativa conservadora. Isto é ficção científica pura. Estamos a falar de Lisboa. Um apartamento de 56 metros quadrados mais logrador. E estamos a considerar, dependendo do estado do imóvel, vários pontos. Demolições, remoção de resíduos, eletricidade, canalização, cozinha, carpintarias, casas de banho, pavimentos, pinturas. E tudo isto acresce e soma aqui ao nosso orçamento. Eventuais caixilharias também, iluminação, ainda a mão de obra, que é a parte mais importante talvez nos dias que correm, transportes para a obra, acabamentos e ainda alguma intervenção na parte do logrador. Agora façam aqui uma conta muito simples comigo. 16 mil euros divididos por 56 metros quadrados são menos de 300 euros por metro quadrado. E isto nem estando aqui a calcular o logrador. É possível fazer uma intervenção ligeira por estes valores baixos? Claro que é. Pintar, trocar algum pavimento eventualmente, fazer pequenas reparações, talvez tentar atualizar alguns elementos de um apartamento. Agora, se estamos a falar de uma remodelação total, 16 mil euros não é um orçamento. É esperança pura e dura. Ou é engano. E o problema é que depois toda a análise do investimento fica contaminada. Porque se eu calculo compra, impostos, 16 mil euros de obra e venda, posso achar que tenho uma margem fantástica neste projeto. Mas se a obra afinal são 35, 40 ou 45 mil euros, o negócio já é completamente diferente. Há que saber qual é o valor de metro quadrado indicativo daquela zona para fazer obras. E esta é uma das grandes armadilhas do imobiliário. O Excel aceita qualquer número. Se eu quiser fazer um negócio que dê 25% de rentabilidade, é fácil. Baixo o custo da obra, subo o preço da venda, reduzo o prazo, esqueço 2 ou 3 impostos, embora haja cada vez mais gente alerta sobre isto. Mas pronto, aí temos uma excelente oportunidade. E aparece um Excel que nos é apresentado com uma coisa que parece fantástica, mas na realidade não é. O Excel não descobre que a instalação elétrica tem que ser toda substituída. O Excel não recebe uma chamada do empreiteiro a dizer Ricardo, encontramos aqui um problema que vai ter que ser resolvido de forma X, Y e Z. E o Excel também não paga os extras. Por isso, um orçamento irrealista pode ser mais perigoso do que um preço de compra elevado.
porque cria uma falsa sensação de margem e de confiança para investidores que não estejam tão ativos ou que não sejam tão ávidos. Portanto, há várias formas de analisar isto. A primeira é simples. Faltam trabalhos que não estão previstos. Quando olhamos para estes, às vezes é por erro, às vezes é porque alguém não levantou bem o que era necessário fazer em obra. Outras vezes, porque é que o orçamento foi feito com meia dúzia de fotografias pelo WhatsApp e deram os valores à toa. Outra opção é que materiais demasiado básicos foram escolhidos, a cozinha não está bem orçamentada, qual é a cozinha que vai ser posta em obra, quais são os eletrodomésticos, qual é a bancada, é de pedra, é de madeira, quais são as ferragens. Depois também outro caso, porque pode ser mal orçamentado, quantidades erradas, é muito comum, metros quadrados de pavimento mal calculados, poucos pontos elétricos, depois vamos perceber que são precisos mais. Custos de portas, queremos portas com mais qualidade, lacadas, não lacadas, etc. Quantas mãos de pintura vão levar? Quarta, mão de obra subestimada. Isto é muito comum. Provavelmente o preço foi feito apenas para entrarem na obra. Muitas vezes isto é o que é feito. Depois entramos aqui numa parte que é o que é comum, que é vir a parte dos extras. Ou seja, a obra começou nos 40 mil euros. Houve um orçamento mal feito, lembrem-se disto. A obra começou nos 40 mil euros. Em pouco tempo vão ter a notícia de isto não estava incluído. Mais 2.500 euros. Foi necessário fazer esta alteração ou este esgoto que não estava precavido. Mais 4.000 euros. A parede era de tabique. Mais 2.000 euros. A parte elétrica afinal precisou de ser revista. Mais 3.500 euros. E quando damos por ela já vamos a subir e a escalar nos 50, 60 mil euros daquele mesmo orçamento que era de 40. Nem todos os extras são abusos. Isso é muito importante referir. Numa reabilitação há coisas que só se descobrem depois de abrir paredes. Depois de remover pavimentos, depois de desmontar tetos. Existem imprevistos reais e que um bom empreiteiro detecta e alerta-os para isso. O problema é distinguir imprevisto de trabalho que nunca devia ter sido previsto desde o início. São coisas completamente diferentes, ok? E um bom empreiteiro, mais uma vez, consegue salvaguardar as duas. Pronto. Prazos irreais. Depois é o que vem logo a seguir ao preço. Quanto tempo é que vai demorar? 3 meses. Parece que em Portugal agora temos um standard. Qualquer obra demora 3 meses. É o que eu vejo. Tudo o que aparece aí em todo lado são 3 meses. Um T1 são 3 meses. Um T3 são 3 meses. Prédio com infrações, se apertarmos bem, a coisa até vai cair ali nos 3 meses. Estou a brincar nesta última. Mas o problema é que raramente perguntamos o que interessa. Eu não quero saber a data de entrega. Ou não quero saber apenas a data de entrega. Eu quero saber quantas pessoas vão estar em obra, em que dias, qual é a sequência dos trabalhos, quando entram as especialidades, os materiais são escolhidos, sou eu que tenho que os escolher, qual é o prazo de entrega da cozinha, carpintarias, janelas, portas, quem é que coordena tudo isto? Vai ficar do meu lado? Vai ser o empreiteiro em que eu confio plenamente e ele é que vai fazer? Porque dizer 3 meses não é um planeamento, é uma previsão e às vezes nem isso. É adivinhar, é completamente dedo no ar. E não é isso que vocês querem. O empreiteiro muitas vezes pode ter muita vontade de querer acabar a vossa obra, mas não ter capacidade, que isto foi uma coisa que eu aprendi de forma crua e dura também em alguns projetos no início. Podes ter um empreiteiro muito sério, que é honesto, é bom tecnicamente, tem uma equipa que trabalha espantosamente bem, mas se ele tiver 5 obras em simultâneo e só tiver equipa para 2, tu vais ter um problema. E isto é muito, muito comum. Empreiteiros que aceitam um trabalho a mais porque querem faturar e depois distribuem as equipas. Hoje tem 2 homens na tua obra, amanhã precisa deles noutra, depois fica 3 dias sem ninguém, depois aparece o canalizador, mas como o eletricista ainda não terminou, adivinhe, o canalizador vai embora e não faz a dele. E de repente tens uma obra que supostamente está ativa e devia estar a decorrer sem estar realmente em produção. Por isso hoje, quando avalio uma equipa, não quero apenas saber que consegues fazer a obra, porque conseguir eu acredito que consigam se fizeram bem uma boa triagem, se têm capacidade para fazer esta obra neste momento ou no momento em que se comprometeram a arrancar e entregar a obra. São 2 coisas bem diferentes. Depois, há ainda outro ponto que é muito pouco falado, a capacidade financeira do empreiteiro. Parece que não é problema nosso, mas pode ser, e eu arrisco-me a dizer que é. Se uma empresa precisa constantemente dos teus adiantamentos para conseguir comprar material da própria obra, tem muita atenção. Se precisa do pagamento desta semana para pagar aos trabalhadores da semana passada, tem muita atenção. Se está sempre a antecipar os autos, atenção também. Porque uma equipa tecnicamente competente pode entrar numa espiral financeira que acaba por afetar o teu projeto. E tu podes ter tudo controlado, mas se a empresa deixar de conseguir executar, adivinha, o contrato não te vai pôr trabalhadores na obra para conseguir acabar. Portanto, o que é que eu vejo antes de adjudicar? Eu tento ser bastante mais exigente, e tenho isso com projetos agora grandes. Quero um orçamento detalhado, não quero remodelação geral 45 mil euros, ou não quero empreitada 100 mil euros e acabamentos 100 mil euros. Não, eu quero perceber onde é que entram as demolições, alvenarias, peladuro,
eletricidade, canalização, revestimentos, todos os elementos passo a passo, pavimentos, carpintarias, cozinhas, quando é que entram estas fases todas, WCs, etc. Porquê? Tudo isto é muito importante para vocês conseguirem cada vez mais esmiuçar o orçamento versus a timeline. Daquele desde o início até ao ponto que há a limpeza do imóvel. Quanto mais detalhe houver, mais fácil é perceber onde estão as diferenças entre propostas. Depois, quero um cronograma. Simples, não precisa ser algo extraordinariamente sofisticado. Mas eu quero perceber, na semana 1 o que acontece, na semana 2 o que acontece, na semana 3 o que acontece. É muito importante. Sobretudo, quero perceber se este cronograma é coerente com os recursos disponíveis. Se eu percebo que estão lá duas pessoas e vejo mundos e fundos a acontecer neste cronograma, eu não acredito. Eu já geri equipas, eu sei perfeitamente o tempo que leva a adiantar estes pontos. Outra parte importante, pagamentos. Uma das melhores proteções numa empreitada é alinhar pagamentos com a produção real e não com datas. Não é no dia 15 pagas 20%, porque no dia 15? O que aconteceu até dia 15? O que eu, por norma, faço e tento adjudicar sempre desta forma é demolições concluídas, fazemos um pagamento. Especialidades concluídas, outro pagamento. Revestimentos concluídos, outro pagamento. Carpintarias instaladas, outro pagamento. Obra finalizada, está entregue. O dinheiro vai acompanhando o progresso e isso protege o dono da obra. Mas também obriga a empresa do outro lado a organizar-se, tanto a do empreiteiro como a nossa, ok? E o mais barato até pode ser o melhor. Atenção, não quero cair no erro contrário. Não estou a dizer escolham sempre o orçamento mais caro. Isto também não faz qualquer sentido. O orçamento mais barato pode perfeitamente ser o melhor se vocês conhecem a equipa. Se a equipa tiver estrutura, que conhece aquele tipo de obra, que compra materiais bem, que tem produtividade, que tem processos e que trabalham com margens eficientes. É excelente. Pronto, são equipas que também estão no mercado e que estão focadas nisto e vocês podem confiar nelas. A questão não é desconfiar do preço baixo, é perceber por que razão é que aquele preço é baixo. E se há uma explicação objetiva, que vocês se sentem confortáveis com ela, ótimo. Agora, se explicarmos apenas, se a explicação for apenas eu consigo fazer, então aí peçam mais informação, porque é mesmo muito importante esmiuçar porque é que é mais barato. E depois há uma coisa muito importante, que é, mesmo com um bom orçamento, eu raramente trabalho sem contingência, principalmente em reabilitação, porque alguma coisa vai acontecer. Quanto mais antigo o imóvel, maior a probabilidade. Pode ser pouco, pode ser muito. É difícil estimar uma margem de contingência. Mas assumir que uma obra vai terminar exatamente no orçamento inicial, sem qualquer desvio, é uma forma bastante otimista de investir. E realista até. Eu prefiro que a contingência fique por gastar do que descobrir no meio da obra que o projeto deixou de ter dinheiro. Voltando agora aqui um passo atrás ao T1 de Lisboa e ao exemplo dos 16 mil euros. O meu problema não era o apartamento, que podia até ser um excelente imóvel. O meu problema era a análise que veio com esse imóvel. Porque se o negócio só é excelente porque estamos a assumir que vamos remodelar um T1 de Lisboa por 16 mil euros, eu não tenho confiança na margem. Primeiro refaço o orçamento, depois refaço o cenário de venda, depois coloco a contingência, revejo o prazo e só então sei se quero comprar. Porque o negócio, se continuar bom com números realistas, aí sim temos alguma coisa. Se desaparecer assim, corrigirmos o custo de obra para os valores que eu considero realistas, então provavelmente nunca foi um bom negócio. Posto tudo isto, o que é que eu aprendi com as minhas próprias obras? E não estou aqui a dizer isto uma posição de quem nunca caiu nestes erros, muito pelo contrário. Já passei por muitos destes, já acreditei em timings demasiado otimistas, já achei que certas obras ficariam por determinados valores, também já aceitei respostas como na próxima semana fica pronto e nós sabemos que não fica, e depois chega a semana seguinte, e a seguinte, e a seguinte. E é a parte difícil depois de ter que passar esta mensagem também aos investidores. A diferença é que hoje tento transformar estes erros em processos. Mais controle, mais detalhe, a questão das redundâncias nas obras, muito mais acompanhamento, mais comunicação, especialmente com os empreiteiros. Às vezes, muito mais importante que a comunicação até com os investidores é muito com os nossos empreiteiros e ter confiança com provas. Se eu tivesse que resumir este episódio numa frase, esta frase seria: eu não escolhas uma empreitada pelo número que queres ouvir, escolha pelo número que consegues explicar. Um orçamento barato pode ser excelente, mas tem de fazer sentido. Um prazo curto pode ser realista, mas tem de ter um plano por trás. Porque no imobiliário a margem não desaparece apenas quando compras caro. Também desaparece quando executas mal e uma obra de 40 mil euros acaba nos 60 mil, pode destruir um negócio muito mais depressa do que uma negociação bem feita no início. Por isso, da próxima vez que alguém vos disser faço isso muito mais barato, não digam logo que sim. Perguntem como. E se houver uma boa resposta, aí começa uma boa conversa. Ok? Este foi o episódio 3 do Imobiliário Sem Tretas Volume 2 e se já tiveste uma obra em que o orçamento inicial nada teve a ver com o custo final,
Conta-me nos comentários. Tenho a sensação que vamos ter aí boas histórias. E entretanto, subscreve o canal, ativa as notificações porque para a semana há mais um novo episódio. Isto é Imobiliário Sem Tretas.